o ajuste de contas do magnata, o preço da confissão. Ele nunca soube que tinha uma filha, até que uma menina se aproximou dele num restaurante e o chamou de pai. André Rezende tinha construído a sua vida em torno do poder, da riqueza e da precisão. Cada dia era calculado, cada hora contabilizada e cada decisão pesada em função do lucro e da perda. Para o mundo exterior, ele era intocável, um homem cujo toque de ouro transformava cada empreendimento em sucesso. No entanto, por baixo dos fatos caros e da reputação polida, ele carregava a verdade não dita de que a sua vida era vazia quando o dia de trabalho terminava. A sua cobertura era silenciosa, os seus jantares a sós, e nem mesmo a admiração de colegas ou a inveja de concorrentes preenchiam a dor oca que ele enterrava fundo. Há anos, quando Margarida saiu da sua vida, ele disse a si mesmo que era necessário, que o amor era uma distração que não podia pagar, que a família era uma corrente que não queria no pescoço. Deixou-a ir sem lutar por ela, convencendo-se de que a liberdade e a ambição importavam mais. Ele não fazia ideia de que ela tinha saído a carregar algo muito mais permanente do que o desgosto. O restaurante naquela noite estava a fervilhar de risos, copos a tilintar e o murmúrio baixo de música jazz que se espalhava da banda ao vivo no canto. André estava sentado à cabeceira de uma longa mesa de mogno com seus sócios de cada lado, o tópico de conversa uma fusão que valia centenas de milhões. Ele anuiu, contribuiu fluentemente, embora parte da sua mente estivesse noutro lugar, toldada pelo peso familiar de inquietação que ele nunca admitia. Estendeu a mão para o seu vinho quando sentiu uma presença repentina ao seu lado, pequena e delicada. Olhou para baixo e viu uma menina, não mais do que 5 anos, parada com as mãos dobradas à sua frente. Os seus caracóis louros brilhavam na luz suave, as suas bochechas rosadas e os seus olhos, aqueles olhos azuis penetrantes e inconfundíveis, olhavam para ele com uma mistura de inocência e certeza. "Pai!", disse ela, a sua voz clara o suficiente para cortar o ruído do restaurante. A mesa inteira silenciou-se. Os seus sócios pararam a meio da frase, os garfos congelados a meio caminho da boca. O empregado que segurava um tabuleiro parou, a olhar nervosamente entre André e a criança. Para um homem que sempre tinha uma resposta, André sentiu a sua boca seca e a sua voz assumir. Olhou para ela, o seu pulso a bater nos ouvidos. Não havia como enganar, não com aqueles olhos, os mesmos olhos que ele via no espelho todas as manhãs. O seu coração tropeçou no peito, e pela primeira vez em anos o mundo à sua volta parecia instável. Antes que ele pudesse falar, uma voz familiar soou nítida e tensa. "Sofia!" Uma mulher apressou-se na direção deles, o seu rosto pálido de choque. Margarida. Ela parecia quase a mesma, e, no entanto, diferente. O seu longo cabelo castanho emoldurava o seu rosto, os seus olhos azuis, cheios de medo e determinação. Pegou na criança nos braços, segurando-a firmemente como se a estivesse a proteger dele e de toda a sala. "Eu disse-te para não te afastares", sussurrou para a menina, mas os seus olhos nunca deixaram os de André. Ele não conseguia mexer-se. A sua mente girava com fragmentos de memória. A última discussão que tiveram, ela a sair do seu apartamento com lágrimas nos olhos, o orgulho que o tinha impedido de a perseguir. Agora, ali estava ela, parada à sua frente, com uma menina que só podia ser a sua filha. O peso da percepção atingiu-o com força brutal. Durante 5 anos ele tinha vivido na ignorância, enterrando-se no trabalho, enquanto em algum lugar, sem o seu conhecimento, a sua própria filha tinha crescido.
A sala começou a agitar-se novamente, o sussurro de vozes a subir à medida que o espetáculo se tornava mexerico. Margarida virou-se para sair, os braços enrolados protetoramente em torno de Sofia, mas André finalmente encontrou a sua voz. Espera! Disse ele, a palavra áspera e desesperada, mais um apelo do que uma ordem. Ela parou, mas não se virou. Ela é? Ele não conseguiu terminar a frase, a sua garganta a apertar-se. Os ombros de Margarida enrijeceram e, após uma longa pausa, ela olhou para ele. A sua expressão era ilegível, uma mistura de raiva, mágoa e algo que ele não conseguia nomear. Este não é o lugar, disse ela calmamente. E depois afastou-se, deixando-o congelado na sua cadeira, o seu mundo a inclinar-se debaixo dele. Durante o resto da noite, André mal conseguiu ouvir as vozes à sua volta. Os seus sócios tentaram retomar a conversa, mas a fusão, o dinheiro, o sucesso, nada disso importava mais. O seu copo de vinho permaneceu intocado. Tudo o que ele conseguia ver eram os olhos azuis de uma menina que o tinha chamado de pai. Pela primeira vez na sua vida, o homem que pensava ter tudo percebeu que poderia ter perdido a única coisa que realmente importava: o peso da verdade. André mal dormiu naquela noite. A imagem da menina gravada na sua mente, os seus caracóis louros e os olhos azuis penetrantes a assombrá-lo como um fantasma que não ia embora. Sempre que fechava os olhos, via-a parada ao lado da sua mesa, pequena e destemida, a chamá-lo por um nome que ele nunca tinha merecido, mas que de repente ansiava ouvir novamente. Tentou distrair-se a ler os documentos empilhados ordenadamente na sua secretária, tentou deitar um copo de uísque e afogar os pensamentos, mas nada funcionou. A sua mente continuava a dar voltas a Margarida, a forma como os olhos dela o tinham olhado do outro lado do restaurante, frios, protetores, mas vulneráveis de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Pensou em quão rapidamente ela tinha saído, apertando a criança contra o peito, como se a estivesse a proteger dele. E a dor no seu peito ficou mais pesada. Na manhã seguinte, André sentou-se no seu escritório, rodeado pela vista panorâmica da Ribeira do Douro, que outrora lhe dava uma sensação de invencibilidade. Agora, as paredes de vidro pareciam uma jaula. O seu assistente entrou com relatórios, o seu telefone vibrava incessantemente com chamadas de membros do conselho, e o seu e-mail enchia-se de pedidos urgentes, mas ele não conseguia focar-se numa única coisa. Pela primeira vez em anos, os negócios pareciam triviais. Abriu a gaveta e tirou uma pequena fotografia gasta, que tinha escondido lá há anos. Um dos poucos lembretes de Margarida que ele se tinha permitido manter. Foi tirada numa tarde de verão, o cabelo dela soprado pelo vento, o sorriso radiante, e ele tinha se esquecido de quão humana ela o tinha feito sentir. Olhar para ela agora encheu-o de um remorso tão agudo que beirava a dor. Pela tarde, ele já não conseguia suportar o silêncio do seu escritório ou a conversa sem sentido dos seus colegas. Dispensou-se das reuniões e refugiou-se no seu carro, instruindo o seu motorista a levá-lo pela cidade sem destino em mente. Os seus pensamentos estavam consumidos por perguntas que se recusavam a deixá-lo. Por que é que ela não lhe tinha dito? Por que é que ela tinha carregado este fardo sozinha durante tanto tempo? Teria ela realmente acreditado que ele lhe teria virado as costas se soubesse da criança? Um pensamento mais sombrio infiltrou-se. Talvez ela tivesse razão em duvidar dele. Ele tinha escolhido a sua carreira em vez dela uma vez, a afastá-la quando ela mais precisava. Talvez Margarida tivesse olhado para o homem que ele era
e decidido que ele não era apto para ser pai. A verdade feriu, mas ele não podia negar a sua possibilidade. Naquela noite, enquanto o sol se punha e lançava longas sombras sobre a cidade, André finalmente reuniu a coragem para lhe ligar. Tinha procurado o número dela, rastreado-o através de velhos contactos de que mal se lembrava, e agora estava sentado com o telefone na mão, o polegar pairando sobre o ecrã. Tocou 2 vezes antes de ela atender, a sua voz cautelosa, distante e com um travo de cansaço. «André», disse ela, não como um cumprimento, mas como uma declaração, como se estivesse à espera disso. Ele engoliu em seco, a lutar para encontrar palavras, cada frase que ele tinha ensaiado a desaparecer sob o peso do tom dela. «Preciso de te ver», disse ele finalmente, a sua voz baixa e desigual. «Por favor, apenas uma conversa. Eu mereço uma explicação». «Tu não mereces nada», respondeu Margarida friamente, embora ele pudesse ouvir a respiração dela prender ligeiramente do outro lado. «Tu fizeste a tua escolha há muito tempo». «Eu não sabia», disse ele, quase a quebrar, a frustração e o desespero a transbordarem nas suas palavras. «Eu não sabia sobre ela, Margarida. Se eu soubesse...» Ela cortou-o bruscamente. «Se tu soubesses, tu terias ido embora de qualquer maneira. Não mintas a ti mesmo. Tu preocupaste-te mais com a tua liberdade, com o teu império, do que alguma vez te preocupaste comigo. E eu não ia implorar-te para seres pai. Eu não ia criar a nossa filha de joelhos». O silêncio que se seguiu foi sufocante. André sentiu o seu peito apertar-se, o seu corpo inteiro pesado de culpa. No entanto, por baixo de tudo, havia determinação, um fogo que ele não sentia há anos. «Apenas um encontro», implorou ele calmamente. «Não por mim, por ela. Deixa-me vê-la, deixa-me tentar». Houve uma longa pausa e por um momento ele pensou que ela iria desligar. Finalmente, a voz dela surgiu novamente, mais suave, mas ainda em guarda. «Amanhã, o jardim do Palácio de Cristal, manhã, não te atrases. E se a assustares, se a magoares de alguma forma, isto acaba imediatamente». André fechou os olhos, o alívio a inundá-lo, embora estivesse misturado com medo. No dia seguinte, ele enfrentaria a verdade não como André Rezende, CEO da Rezende Global, mas como um homem despojado, prestes a conhecer a única pessoa que poderia mudar tudo. Naquela noite, enquanto estava deitado na sua cama a olhar para o teto, ele compreendeu algo que nunca tinha admitido antes. Todo o poder do mundo não significava nada se ele não conseguisse ganhar o amor da menina, que o tinha chamado de pai num restaurante cheio. O encontro no jardim. A manhã do encontro chegou cinzenta e úmida, com uma névoa fina a enrolar-se nos edifícios e a umedecer as ruas. André estava parado à entrada do jardim muito mais cedo do que precisava. A sua confiança habitual não estava em lado nenhum. Ele vestia um fato como sempre, embora parecesse uma armadura demasiado pesada para o momento, e já tinha desfeito a gravata como se estivesse a despir uma pequena parte do que o tinha definido por tanto tempo. As suas mãos estavam inquietas, a passar constantemente pelo relógio de pulso ou a escorregar para os bolsos, a sua mente a ensaiar possíveis palavras e a descartá-las com a mesma rapidez. Como é que alguém se apresenta a uma filha que nunca conheceu? Como é que um homem que viveu de forma tão egoísta prova numa manhã que é capaz de amor e presença? As perguntas perseguiam-se até o seu peito apertar de pavor. Ele avistou-as antes de elas o notarem. Margarida caminhava lentamente ao longo do caminho de gravilha,
a mão a segurar gentilmente a mão mais pequena de Sofia, que saltitava ao lado dela com a energia descuidada de uma criança. A visão congelou-o no lugar. Margarida parecia diferente à luz do dia, sem vestígios da mulher tensa e apressada do restaurante. O cabelo dela estava apanhado, as suas roupas simples, mas elegantes, e a sua expressão era calma, embora a sua postura traísse cautela. Sofia usava um vestido azul claro e segurava um coelho de peluche pela orelha, a arrastá-lo pelo chão a cada passo. Ela riu-se de algo que a mãe lhe sussurrou, os seus caracóis a saltarem, a sua alegria a irradiar para fora tão brilhantemente que André sentiu tanto admiração como remorso a torcerem-se dentro dele. Quando os olhos de Margarida o encontraram, ela parou. Sofia puxou-lhe a mão curiosa, mas Margarida curvou-se para sussurrar algo ao ouvido dela. A menina anuiu solenemente, embora os seus olhos brilhassem com a avidez de uma criança que não entendia o peso carregado pelos adultos à sua volta. Juntas, aproximaram-se e André forçou-se a respirar, o seu coração a bater tão alto que ele se perguntou se elas conseguiam ouvir. Margarida, disse ele suavemente quando elas o alcançaram, e a sua voz rachou de uma forma que ele não esperava. Ela deu-lhe um aceno medido. André. O seu tom era uniforme, mas o seu olhar era nítido, a avaliar, como um juiz a decidir se o acusado perante ela merecia misericórdia. Sofia inclinou a cabeça, a estudá-lo com curiosidade. Por um longo momento ela não disse nada, e depois, naquela mesma voz clara que ele tinha ouvido no restaurante, perguntou: Tu és o meu pai? A palavra atingiu-o mais forte do que qualquer golpe jamais poderia. Ele agachou-se, a descer ao nível dela, e embora a sua garganta estivesse apertada e os seus olhos ardessem, ele conseguiu falar. Eu sou o André, disse ele cuidadosamente, a sua voz a tremer. E sim, eu acho que sou o teu pai. Sofia piscou os olhos, a sua expressão ilegível, e depois abraçou o seu coelho mais apertado. Tu não pareces os pais dos meus livros de histórias. A honestidade das crianças, nítida e pura, quase lhe arrancou uma gargalhada, embora estivesse tingida de tristeza. Eu sei, admitiu ele gentilmente, mas eu quero tentar ser um bom, se me deixares. A respiração de Margarida prendeu-se, mas ela permaneceu em silêncio, a observar atentamente. Sofia estudou um pouco mais e, depois, com a lógica de uma criança de 5 anos, perguntou: Tu gostas de pão de ló? Era uma pergunta tão pequena, tão comum, mas parecia monumental. Eu adoro pão de ló, respondeu André sem hesitação, e pela primeira vez Sofia sorriu para ele, tímida, mas genuína. Passaram a manhã a caminhar juntos pelo parque, embora fosse estranho às vezes. André tentou não a oprimir, deixando Sofia conduzir a conversa. Ela falou sobre os seus desenhos animados favoritos, sobre o seu coelho chamado Branca e sobre os baloiços que amava, mas ainda era demasiado pequena para usar sozinha. Ele ouviu com atenção absorta, a responder às suas perguntas intermináveis com uma paciência que nunca soubera que possuía. Margarida permaneceu por perto, quieta, a sua guarda ainda levantada, mas de vez em quando ele apanhava-a a observá-lo, os olhos dela a suavizarem por apenas um instante antes de ela desviar o olhar. Quando Sofia correu à frente para subir para um banco e fingir que era o seu castelo, Margarida finalmente falou. Não penses que uma manhã muda tudo, disse ela em voz baixa, destinada apenas a ele. Tu não estiveste lá nas noites em que ela chorou. Tu não estiveste lá para os primeiros passos, as primeiras palavras,
O primeiro dia de escola, tu perdeste tudo, André, e nada do que faças agora lhe pode devolver esses anos. As palavras cortaram-no profundamente, mas ele não discutiu porque ela tinha razão. Eu sei, admitiu ele, a sua voz pesada de remorso. Não consigo consertar o passado, mas quero estar aqui para o futuro. Custe o que custar, leve o tempo que levar. Margarida estudou-o por um longo momento, à procura de falhas na sua determinação, de sinais do egoísmo de que se lembrava. Mas o que ela viu foi sinceridade, crua e não polida, algo que não esperava. Ela não disse mais nada, mas o seu silêncio parecia menos um desprezo e mais um desafio. Prova-o. Quando a manhã terminou e eles se preparavam para ir embora, Sofia surpreendeu-o novamente. Ela escorregou a sua pequena mão na dele, segurando-a por apenas alguns segundos antes de se afastar e correr de volta para a mãe. Foi fugaz, frágil, mas para André foi tudo. Foi o começo de algo que ele nunca tinha imaginado que lhe seria permitido ter. E enquanto ele as via afastar-se, jurou silenciosamente que não desperdiçaria esta oportunidade. Naquela noite de volta ao seu apartamento, as luzes da cidade brilhavam para lá do vidro, mas pela primeira vez ele não reparou. Tudo o que conseguia pensar era na sensação daquela pequena mão na sua, na faísca de confiança que tinha cintilado nos olhos de Sofia e no ligeiro amolecimento em Margarida. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e difícil, mas estava pronto para o percorrer. Pela primeira vez na sua vida, André Rezende, o homem que pensava ter tudo, percebeu que estava apenas a começar a entender o que realmente importava. A nova rotina. As semanas que se seguiram foram diferentes de tudo o que André alguma vez tinha experimentado na sua vida, cuidadosamente curada de controlo, riqueza e distância. Ele viu-se a ajustar a sua agenda de formas que teriam horrorizado o seu eu mais jovem. Reuniões que outrora eram prioridade foram remarcadas ou encurtadas para que ele pudesse passar as tardes no jardim ou as noites sentado à mesa da cozinha de Margarida enquanto Sofia tagarelava sobre o seu dia. No início, Margarida insistiu em estar presente em todas as interações, os seus instintos protetores a recusarem-se a ceder. Ela sentava-se por perto, braços cruzados, os olhos nunca os deixando, como se estivesse à espera que ele voltasse a ser o homem frio e desdenhoso de que se lembrava. Mas lentamente, à medida que os dias se transformavam em semanas, a sua vigilância começou a abrandar. Ela viu-o agachar-se para ajudar Sofia a construir torres de blocos, viu-o rir quando ela lhe pintava as mãos com marcadores laváveis, viu-o, pacientemente, suportar as suas perguntas intermináveis sobre por que é que o céu era azul ou por que é que os coelhos tinham orelhas compridas. E embora tentasse escondê-lo, um vislumbre de dúvida começou a roer a sua convicção de que ele falharia com elas novamente. Para André, cada momento com Sofia era tanto um presente como um castigo. A sua inocência, o seu riso, a forma como ela se agarrava ao seu coelho de peluche recordavam-lhe os anos que ele tinha perdido. Ele viu-se a lamentar as primeiras palavras que nunca tinha ouvido, a pequena mão que nunca tinha segurado, enquanto ela dava os primeiros passos, as inúmeras horas de deitar que tinha perdido. Ele carregava essa mágoa como um peso, mas em vez de o arrastar para baixo, isso impulsionava-o para a frente. Ele estava determinado a não perder mais um segundo. Os membros do conselho da sua empresa ficaram perplexos com a transformação. O CEO implacável que eles conheciam estava distraído, mais suave, até humano de maneiras que nunca tinham imaginado. André mal reparou no choque deles,
O seu foco tinha mudado tão completamente que a busca interminável por lucro da empresa parecia pequena em comparação com o brilho nos olhos da sua filha quando ela lhe mostrava um desenho que tinha feito na pré-escola. Uma noite, Margarida convidou-o para o seu apartamento em vez de se encontrarem no jardim ou num café. Era um lugar modesto, cheio de um calor que não vinha de decoração cara, mas da evidência de uma vida cuidadosamente construída. Livros infantis alinhavam uma prateleira baixa na sala de estar, desenhos de Sofia colados de forma haphazard no frigorífico, sapatos pequenos junto à porta. André ficou desajeitado na entrada, percebendo que nunca tinha estado numa casa que se sentisse tão viva. Quando Sofia correu à frente, a puxá-lo para dentro para ver o seu quarto, ele seguiu, humilhado pelo entusiasmo dela. O quarto dela era pequeno, com uma cama coberta por uma colcha cozida pela mãe de Margarida, prateleiras apinhadas de bonecas e bichos de peluche, e estrelas que brilhavam no escuro espalhadas pelo teto. Sofia subiu para a cama e tirou um livro, insistindo que André lhe o lesse. A sua voz estava instável no início, desacostumada ao ritmo das histórias infantis, mas Sofia não pareceu reparar. Ela encostou-se a ele, o seu pequeno corpo quente e confiante, e enquanto ele lia sobre animais falantes e florestas mágicas, sentiu algo a mudar dentro dele. Não era a satisfação calculada de uma vitória de negócios, mas algo mais profundo, mais silencioso, mais profundo. Mais tarde, quando Sofia tinha adormecido, Margarida estava na porta, a observar. Por um momento, ela pareceu pronta para falar, mas conteve-se. Quando André cuidadosamente aninhou Sofia debaixo do seu cobertor e lhe beijou a testa, Margarida finalmente quebrou o silêncio. Ela nunca deixou ninguém além de mim deitá-la antes, disse ela suavemente, a sua voz misturada com surpresa e algo quase como esperança. André engoliu em seco, sentindo a magnitude do que ela lhe tinha dado, mesmo que não intencionalmente. Ele queria dizer algo significativo, algo que a convencesse de que ele não era o mesmo homem de que ela se lembrava, mas as palavras falharam-lhe. Em vez disso, ele anuiu, os seus olhos a demorarem-se na criança a dormir, que já tinha reescrito o seu mundo. Com o tempo, a frágil trégua entre ele e Margarida começou a evoluir para algo mais complexo. As conversas deles mudaram de trocas cautelosas sobre as necessidades de Sofia para vislumbres hesitantes do passado que tinham partilhado e dos erros que os tinham destruído. Margarida admitiu o quão sozinha se tinha sentido depois de ele ter ido embora, como ela tinha construído a sua força a partir das cinzas da traição, como todos os dias tinham sido uma batalha para provar que ela e a filha podiam prosperar sem ele. André ouviu sem interrupção, cada palavra a cortar fundo, mas ele recusou-se a fugir da dor desta vez. Ele precisava de a ouvir, de a carregar, para garantir que nunca a repetiria. Ele também começou a partilhar as suas próprias verdades, confessando o medo que o tinha levado a negá-la há anos, a arrogância que o tinha convencido de que a liberdade era mais valiosa do que a família, e o vazio que o tinha assombrado mesmo antes de saber sobre Sofia. Não foi fácil. Velhas feridas sangraram para novas, e houve noites em que Margarida quase lhe disse para ir embora, noites em que a presença dele agitava mais dor do que conforto. Mas também houve momentos em que ela vislumbrou o homem que ele estava a tornar-se. Momentos em que o riso de Sofia parecia tecê-los juntos em algo que quase se assemelhava a uma família. André viu-se a ansiar não apenas pelo amor da sua filha, mas também pelo perdão de Margarida, embora soubesse que não tinha o direito de o esperar.
Uma noite, depois de Sofia ter ido dormir, Margarida deitou-se um copo de vinho e sentou-se em frente a ele na mesa da cozinha. Ela estudou-o por um longo tempo antes de finalmente falar. Tu estás diferente, admitiu ela, a sua voz cautelosa. Mas eu não sei se alguma vez voltarei a confiar em ti. Nem comigo, nem com ela. André inclinou-se para a frente, o seu olhar firme. Tu não tens de confiar em mim agora. Apenas observa-me. Observa o que eu faço por ela, por vós os dois. Se eu falhar, então saberás que nunca mereci esta segunda oportunidade. Mas se eu não falhar, talvez um dia tu acredites em mim. Margarida segurou o seu olhar, os seus olhos azuis a perscrutá-lo, e embora ela não dissesse nada, o seu silêncio pareceu o começo de algo frágil, mas real. Naquela noite, quando ele finalmente saiu do apartamento dela e caminhou para o ar frio da noite, André percebeu que a sua vida se tinha resumido a algo maravilhosamente simples. O império que ele tinha construído, a fortuna que tinha acumulado, o poder que tinha exercido, nada disso importava mais. Tudo o que importava era uma menina que acreditava em pão de ló e histórias para a hora de dormir, e uma mulher que ainda carregava as cicatrizes que ele lhe tinha dado. Ele não sabia se as conseguia curar, mas pela primeira vez na sua vida estava disposto a tentar com tudo o que tinha. A escala da confiança. As semanas transformaram-se em meses e, embora a presença de André na vida de Sofia se tivesse tornado mais consistente, ainda havia uma parede entre ele e Margarida que parecia impossível de escalar. Ela tolerava-o. Ela até o permitia entrar na sua casa, mas ela nunca relaxava totalmente quando ele estava por perto. A sua confiança era uma coisa frágil e André sentia o peso dela sempre que ela o observava a interagir com a filha. Ele conseguia ver os medos não ditos dela, as dúvidas gravadas na sua expressão quando ela pensava que ele não estava a ver, e ele sabia que um passo em falso podia estilhaçar tudo o que ele estava a tentar reconstruir. Esse medo assombrava-o, mas também o impulsionava a ser mais paciente do que alguma vez tinha sido na sua vida. Os membros do conselho já tinham parado de questionar por que é que o seu CEO implacável estava a cancelar sessões de estratégia noturnas ou a recusar-se a voar para o estrangeiro para certos negócios. Eles sussurravam nas suas costas, mas André não se importava. Tudo o que importava era estar lá para Sofia. Num sábado à tarde, André apareceu com bilhetes para o Oceanário de Lisboa. Sofia guinchou de entusiasmo a saltar para os braços dele, e até a expressão severa de Margarida suavizou ligeiramente enquanto ela agarrava o casaco e os seguia. Dentro dos túneis de vidro maciços, Sofia pressionava as mãos contra as paredes, os seus olhos azuis arregalados a refletir o brilho dos peixes a passar. André caminhou atrás dela, a observar a maravilha no rosto dela, e sentiu o olhar de Margarida sobre ele. Quando Sofia o chamou para ver as alforrecas, ele agachou-se ao lado dela e deixou-a guiar a sua mão para o vidro, os seus pequenos dedos a agarrarem os dele com confiança absoluta. Foi naquele momento que André apanhou o reflexo de Margarida no vidro e viu algo que não esperava. Os olhos dela já não estavam guardados, estavam tristes, quase melancólicos, como se estivesse a lembrar-se de uma altura em que as coisas entre eles tinham sido simples e cheias de possibilidade. Mais tarde, sentaram-se num pequeno café perto do oceanário, Sofia a mordiscar um pastel de nata enquanto balançava as pernas debaixo da mesa. André desculpou-se para ir buscar guardanapos e, quando regressou, encontrou Margarida a olhar para ele
com uma expressão ilegível. Ela falou calmamente para que Sofia não ouvisse. Ela ama-te, nem sequer questiona, mas eu ainda não sei se te devo deixar ficar. As palavras feriram, mas André não se encolheu. Sentou-se lentamente a encarar os olhos dela. Eu sei que não mereço o amor incondicional dela e ainda não mereço o teu perdão. Mas eu não vou a lado nenhum, nunca mais. Podes expulsar-me 100 vezes e eu ainda voltarei porque eu já perdi demasiado. Margarida não respondeu imediatamente, mas também não desviou o olhar. E naquele silêncio, algo começou a mudar entre eles, sutil, mas inegável. Nas semanas seguintes, Sofia tornou-se a ponte que nenhum dos dois conseguiria ter construído sozinho. Ela insistiu em jantares de família, exigiu que ambos assistissem ao seu recital da pré-escola, e uma noite, quando André estava prestes a sair, ela agarrou-se ao braço dele e implorou-lhe para ficar para a hora de deitar. Margarida hesitou, claramente dividida, mas o apelo de Sofia era impossível de resistir. André ficou sentado de pernas cruzadas no chão do quarto de Sofia, enquanto ela realizava uma rotina elaborada com as suas bonecas. Quando ela finalmente se enfiou debaixo do cobertor, olhou para ambos e sussurrou: "Podem ficar juntos para sempre? Por favor." A pergunta congelou o ar na sala. Margarida piscou os olhos rapidamente, a sua garganta a apertar-se, e o peito de André contraiu-se com uma mistura de esperança e vergonha. Ele inclinou-se para a frente e afastou uma mecha de cabelo da testa de Sofia. "Nós os dois estaremos sempre aqui para ti", disse ele suavemente, embora soubesse que as palavras não eram suficientes para responder ao apelo dela. Depois de Sofia adormecer, André demorou-se junto à porta enquanto Margarida aninhava o cobertor mais firmemente à volta da filha. Quando saíram para o corredor, Margarida exalou bruscamente, a sua voz a tremer. "Tu não fazes ideia do quanto ela quer isto, e do quanto isso me aterroriza. Se voltares a ir embora, André, isso vai destruí-la." As palavras dela carregavam o peso de tudo o que ela tinha suportado, e André conseguia sentir o medo dela a pressioná-lo. Ele anuiu lentamente. "Então eu não vou embora. Não me importo com o que custe, Margarida. Eu vou provar a vós os dois que eu já não sou aquele homem." Ela estudou em silêncio, à procura no seu rosto das mentiras em que ela tinha acreditado demasiado facilmente, e pela primeira vez não encontrou nenhuma. O ponto de ruptura veio numa noite chuvosa, quando o carro de Margarida avariou a caminho de casa do trabalho. Ela ficou encalhada com Sofia, parada debaixo do aguaceiro, o seu telemóvel quase sem bateria. André foi a primeira pessoa em quem ela pensou ligar, embora ela tenha hesitado por vários minutos antes de marcar o número dele. Ele chegou mais rápido do que ela esperava, a sair do seu carro elegante sem um guarda-chuva, a chuva a ensopar-lhe o fato. Ele não se queixou, não hesitou, simplesmente pegou em Sofia nos braços e guiou-as a ambas para o seu carro. Margarida viu-o prender Sofia no banco de trás, os seus movimentos cuidadosos e instintivos, e algo dentro dela estalou. Pela primeira vez ela permitiu-se imaginar como a vida poderia ter sido se ele tivesse escolhido de forma diferente há anos, se ele tivesse sido este homem o tempo todo. Quando ele as deixou no apartamento dela, André demorou-se na porta. Margarida surpreendeu-se quando perguntou suavemente: "Queres entrar?" Ele hesitou, depois seguiu-a para dentro. Naquela noite, sentaram-se no sofá, muito depois de Sofia ter adormecido, a beber chá e a falar não sobre o passado, mas sobre o presente, sobre as canções favoritas de Sofia,
sobre o trabalho de Margarida, sobre os pequenos detalhes que tinham faltado nas suas vidas em conjunto. Pela primeira vez, Margarida riu-se de algo que ele disse, uma gargalhada genuína que o fez doer o peito de desejo. Não era perdão, ainda não, mas era uma fenda de luz através da porta pesada que ela tinha mantido fechada por tanto tempo. Quando ele finalmente saiu naquela noite, Margarida viu-se parada à janela, a observar o carro dele desaparecer na chuva. Ela pressionou a mão contra o vidro e percebeu com uma mistura de medo e exaltação que queria que ele voltasse, não apenas por Sofia, mas por ela mesma. E embora ela não o dissesse em voz alta, André sentiu-o também, que a maré estava finalmente a mudar, que talvez, só talvez, eles estivessem a encontrar o caminho de volta um para o outro. A escolha de ficar. Os dias que se seguiram àquela noite foram preenchidos com uma estranha eletricidade que nem Margarida nem André conseguiam ignorar. Não houve acordo falado, nenhuma declaração de reconciliação, mas uma mudança não dita tinha ocorrido. André começou a passar mais tempo com Sofia, mas também com Margarida, não porque ela o convidasse diretamente, mas porque as fronteiras que ela outrora mantinha tão firmemente estavam a começar a suavizar. Ele viu-se mais vezes na cozinha dela, a cozinhar o pequeno almoço com Sofia, enquanto Margarida se sentava à mesa a observá-los com uma expressão que ela tentava mascarar. Ele ajudou Sofia com os seus desenhos, com os seus números, com as suas pequenas e curiosas perguntas sobre o mundo, mas também começou a ajudar Margarida com os fardos práticos que ela tinha carregado sozinha por tanto tempo, a consertar uma torneira a pingar, a substituir um candeeiro partido, ou simplesmente a estar lá quando o peso de criar um filho sozinha se mostrava nas linhas cansadas do seu rosto. No entanto, a cada passo em frente, a sombra do passado persistia. Uma sexta-feira à noite, André chegou inesperadamente ao recital da pré-escola de Sofia, a entrar no salão apinhado momentos antes de começar. Margarida enrijeceu quando o viu, mas não o mandou embora. Quando Sofia o avistou na plateia, o rosto dela iluminou-se tão brilhantemente que trouxe lágrimas aos olhos de André. Ela acenou com as duas mãos, quase perdendo o equilíbrio no palco, e Margarida olhou para ele com uma mistura de frustração e algo que ela não conseguia esconder: gratidão. Após o recital, Sofia correu para os braços dele e ele segurou-a firmemente, percebendo que momentos como estes eram o alicerce que ele tinha perdido a vida toda. Mas nem todos estavam prontos para o perdoar tão facilmente. Clara, a irmã de Margarida, que a tinha ajudado nos anos mais sombrios, confrontou-o após o recital. Puxando-o para um lado, a sua voz nítida de raiva, ela disse: "Tu não podes voltar a entrar e fazer de herói depois do que lhe fizeste. Tu sabes o quão difícil foi para ela, quantas noites ela chorou por tua causa. Não penses por um segundo que aparecer agora apaga os anos em que os abandonaste." André ficou ali, a levar os golpes sem protesto. Ele não discutiu nem se defendeu, porque no fundo ele sabia que ela tinha razão. Tudo o que ele disse calmamente foi: "Eu sei, e eu não estou a pedir perdão. Estou a pedir a oportunidade de ser melhor agora." Clara abanou a cabeça em descrença, mas reparou na sinceridade nos olhos dele antes de se afastar. Naquela noite, enquanto ele conduzia para casa, André repetiu as palavras de Clara vezes sem conta, e pela primeira vez permitiu-se confrontar a extensão total da sua cobardia passada. Ele percebeu que não podia simplesmente confiar no tempo e na persistência para reconstruir o que tinha destruído.
Ele tinha de enfrentar a fealdade das suas escolhas, não apenas por Margarida, mas por ele mesmo. Na manhã seguinte, ele ligou para o seu assistente e cancelou uma importante viagem de negócios que tinha agendada. Em vez de voar para Londres para garantir um contrato multimilionário, ele apareceu à porta de Margarida com café e croissants, por fazer a barba e cansado, mas determinado. Margarida levantou uma sobrancelha em surpresa, e quando ela perguntou por que é que ele não estava num avião, ele respondeu simplesmente: "Porque Sofia me merece aqui mais do que a empresa me merece lá." Nas semanas seguintes, Margarida viu-se dividida entre o seu coração e os seus medos. Ela não conseguia negar as mudanças nele, a sua gentileza com Sofia, a sua paciência com ela, a sua vontade de aceitar a responsabilidade sem desculpas. Mas as memórias do passado ainda a assombravam. Uma noite, quando Sofia teve febre e Margarida entrou em pânico, André veio a correr e ficou ao lado dela até ao amanhecer, a limpar a testa de Sofia e a carregá-la quando estava demasiado fraca para se levantar. Margarida viu-o embalar a filha para dormir, a cantarolar suavemente, e sentiu algo dentro de si a desabar. Ela sussurrou no silêncio: "Onde estava este homem quando eu mais precisei?" André não levantou o olhar, mas a sua voz quebrou-se ao responder: "Enterrado debaixo do medo e do orgulho. E isso custou-me tudo." Foi um ponto de viragem, que nenhum dos dois reconheceu diretamente, mas que ambos sentiram profundamente. Margarida percebeu que o homem à sua frente já não era o mesmo que tinha ido embora há anos. André, por outro lado, compreendeu que a sua redenção nunca seria sobre grandes gestos ou desculpas sozinhas, seria construída lentamente, tijolo por tijolo, através dos inúmeros pequenos momentos de aparecer, de escolher as duas em vez de si mesmo a toda a hora. E assim, a sua frágil ligação cresceu mais forte. Margarida começou a deixá-lo entrar mais, embora sempre cautelosamente. Eles partilharam jantares juntos, não como uma família no sentido completo, mas como algo próximo, algo que sugeria a possibilidade de cura. Sofia, alegremente inconsciente da história complicada por baixo da superfície, prosperou no calor de os ter a ambos. O riso dela preencheu os espaços que outrora tinham estado pesados de silêncio, e até Margarida se viu a sorrir mais vezes, mas no fundo ela ainda carregava um medo final, que esta frágil felicidade pudesse estilhaçar-se no momento em que André decidisse que o fardo era demasiado pesado, e André, a sentir esse medo, jurou silenciosamente que nunca permitiria que isso acontecesse. Nunca mais. Ele já não era o homem que tinha ido embora, e passaria o resto da sua vida a prová-lo, não com palavras, mas com presença inabalável. Um novo amanhecer. Foi num sábado à tarde que tudo mudou de uma forma que nem Margarida nem André podiam ter previsto. Sofia tinha sido convidada para uma festa de aniversário na casa de um amigo e, pela primeira vez, Margarida sugeriu que André a levasse sozinho. Foi um pequeno passo, mas, para André, parecia monumental. Ele vestiu Sofia no seu vestido azul favorito, entrançou o cabelo dela desajeitadamente, mas com determinação, e segurou a mão dela enquanto eles entravam na festa juntos. Ele estava nervoso no início, inseguro de como outros pais o poderiam perceber, mas a alegria inabalável de Sofia deu-lhe coragem. Ela apresentou-o orgulhosamente aos amigos como o meu pai, e cada vez que ela dizia a palavra, André sentia uma onda de orgulho e culpa. Orgulho porque ela o aceitava tão completamente, culpa porque ele tinha levado 5 anos para ganhar um título tão simples. Enquanto as crianças brincavam no quintal,
André demorou-se com os outros pais a responder a perguntas educadas sobre trabalho e vida. Ele percebeu rapidamente que o mundo dos pais era diferente do mundo que ele tinha construído em salas de reuniões e escritórios de luxo. Aqui ninguém se importava com a sua riqueza ou o seu império, eles só se importavam que os seus filhos estivessem felizes e seguros. André achou estranhamente humilhante, quase refrescante, ser julgado não pelo seu patrimônio líquido, mas pela ternura na sua voz quando Sofia corria para ele para um abraço. A festa devia ter sido tranquila, mas a meio o caos irrompeu. Sofia, a correr atrás de uma bola, tropeçou numa raiz de árvore e bateu com a cabeça na ponta do deck de madeira. Por uma fração de segundo, houve silêncio. Depois o som agudo do choro dela perfurou o ar. O coração de André parou. Ele estava ao lado dela num instante, a pegá-la nos braços, a sua mente a acelerar. Um pequeno corte acima da sobrancelha dela sangrou mais do que devia, e embora não fosse profundo, a visão do sangue dela enviou pânico a surgir através dele. Os pais correram para a frente a oferecer ajuda, mas André mal os ouviu. Ele carregou Sofia para o seu carro, a sussurrar freneticamente que ela ficaria bem, que o pai estava ali. No hospital, Margarida chegou minutos depois de André, o seu rosto pálido e as suas mãos a tremer enquanto ela corria para a sala de emergência. Ver Sofia com um penso na testa, sentada calmamente no colo de André, trouxe lágrimas aos seus olhos. Ela virou-se para André, a sua voz nítida de medo. Como é que deixaste isto acontecer? Tu devias protegê-la. André não se defendeu, não a lembrou de que acidentes acontecem. Ele simplesmente anuiu, a segurar Sofia mais apertado, a sua própria culpa já o a sufocar. Eu lamento, sussurrou, a sua voz a quebrar. Eu devia ter tido mais cuidado. A raiva de Margarida derreteu-se em exaustão ao ver o tormento na expressão dele. Ela afundou-se numa cadeira ao lado dele, os seus ombros a curvarem-se, os seus olhos nunca deixando o rosto de Sofia. Durante horas, eles sentaram-se juntos na sala estéril do hospital, a filha deles a dormir pacificamente entre eles depois de ser tratada. Foi naquele silêncio, com o zumbido das máquinas no fundo, que Margarida percebeu algo que não se tinha permitido antes. André não era o homem descuidado e egoísta que ela outrora tinha conhecido. Ele não estava a tentar fugir ou desviar a culpa. Ele estava aqui, totalmente presente, disposto a carregar o peso dos medos dela ao lado dos seus. Mais tarde naquela noite, quando regressaram ao apartamento de Margarida, André carregou Sofia para cima e deitou-a gentilmente na cama. Ele ficou ao lado dela muito depois de Margarida ter saído para o corredor, a sua mão a descansar na pequena mão dela, os seus olhos fixos no rosto dela a dormir. Quando ele finalmente saiu, Margarida estava à espera dele. A sua expressão ainda estava guardada, mas mais suave do que ele alguma vez a tinha visto. Tu não foste embora, disse ela calmamente, quase como se estivesse a falar para si mesma. Tu ficaste durante tudo isto. André olhou para ela, a sua voz firme, embora o seu coração batesse no seu peito. Eu nunca mais vou embora. Não quando as coisas são fáceis e não quando são difíceis. Estarei aqui para todos os joelhos esfolados, todas as febres, todas as lágrimas. Não me importo o quanto me magoe vê-la magoada, prefiro sentir essa dor do que o vazio de não a conhecer. Margarida perscrutou o seu rosto à procura de qualquer vestígio de desonestidade, mas não encontrou nenhum. Pela primeira vez em anos ela acreditou nele, não por causa das palavras que ele disse,
mas por causa da forma como ele tinha embalado a filha deles numa sala de espera de hospital, a forma como ele se tinha culpado quando mais ninguém o fez, a forma como ele tinha ficado sem hesitação. Ela percebeu que o homem à sua frente não era o mesmo que outrora tinha ido embora. Naquela noite, enquanto André saía do apartamento dela, Margarida viu-o ir com uma estranha mistura de emoções. O medo ainda persistia, mas também a esperança, e pela primeira vez esses dois sentimentos não pareciam inimigos. Ela fechou a porta suavemente e encostou-se a ela, o seu coração a bater enquanto sussurrava para si mesma. Talvez ele tenha mesmo mudado. O laço inabalável. Semanas após o acidente de Sofia, o laço que se tinha estado a formar lentamente entre André, Margarida e a filha deles cresceu para algo muito mais tangível. A distância que outrora os definia tinha começado a desvanecer-se, embora vestígios de hesitação permanecessem. Margarida era cautelosa por natureza, o seu coração ainda guardado após anos a criar Sofia sozinha, e André estava determinado a mostrar através de ações que desta vez ele não iria falhar. Ele sabia que as palavras podiam ser vazias e ele tinha falado demasiadas palavras vazias antes. Por isso, agora, ele media o seu amor pelo que fazia. Ele aparecia para as manhãs da pré-escola de Sofia, a ler com ela antes da aula, e ele ficava até tarde à noite, a ajudar Margarida a dobrar a roupa ou a cozinhar refeições. Lentamente, eles começaram a parecer-se com algo que se assemelhava a uma família, embora nenhum dos dois se atrevesse a nomeá-lo em voz alta. O verdadeiro teste da transformação de André veio numa noite inesperada, quando uma tempestade varreu a cidade. Margarida tinha ido buscar Sofia a uma festa de amigos, enquanto André terminava uma reunião no centro. A chuva era implacável e o trânsito entupia as ruas. O carro de Margarida parou a meio caminho de casa, forçando-a a ela e a Sofia a esperar à beira da estrada. Sofia agarrou-se à mãe, assustada com os relâmpagos a piscar no céu. Margarida tentou manter a calma, mas o pânico roía-a. Ela estava encalhada, a bateria do seu telemóvel quase acabada, e a sua filha a ficar mais aterrorizada a cada trovão. Com apenas alguns % restantes, ela ligou para André, a sua voz a tremer enquanto lhe dizia onde estava. André não hesitou. Ele deixou a reunião sem pensar duas vezes, a ignorar os protestos dos seus colegas, e acelerou pela tempestade. Quando ele chegou, o seu fato ficou encharcado em segundos, mas ele não se importou. Ele correu para o carro, puxou Sofia para os seus braços e cobriu Margarida com o seu casaco enquanto guiava ambos para o seu veículo. Lá dentro, enquanto Sofia enterrava o rosto no seu peito, André sussurrava garantias de que ela estava segura agora, que ele viria sempre quando elas precisassem dele. Margarida sentou-se no banco do passageiro a observá-lo com lágrimas nos olhos, percebendo que este era o homem que ela lhe tinha implorado para ser há anos. De volta ao apartamento de Margarida, depois de Sofia ter sido aninhada na cama, a tempestade ainda a assolar lá fora, André demorou-se na sala de estar. Margarida trouxe-lhe uma toalha e uma muda de roupa que ele tinha deixado lá semanas antes. Enquanto ele secava o cabelo, ela sentou-se em frente a ele, em silêncio por um longo momento, antes de finalmente falar. Eu costumava pensar que tu só te preocupavas contigo mesmo, admitiu ela suavemente. Mas hoje à noite tu largaste tudo, vieste diretamente para nós. André olhou para ela, a sua expressão crua e desprotegida. Tu e a Sofia são tudo. Eu não percebi isso antes e desperdicei anos a convencer-me de que a liberdade valia mais do que a família. Mas eu nunca estive tão errado na minha vida.
Eu não quero liberdade mais, Margarida. Eu quero-te a ti. Eu quero a ela. Eu quero a vida pela qual eu devia ter lutado desde o início. A sua voz quebrou-se, o peso do seu remorso pesado no ar, mas os seus olhos nunca deixaram os dela. Margarida engoliu em seco, as suas mãos a torcerem-se no seu colo. Ela tinha sonhado com estas palavras uma vez, e elas tinham sempre chegado tarde demais. Mas agora, ao vê-lo encharcado da tempestade, a lembrar-se da forma como ele tinha carregado Sofia com tanto cuidado, ela percebeu que não eram as palavras que a comoviam, era tudo o que ele tinha feito para provar que elas eram verdadeiras. Lentamente, ela estendeu a mão pela mesa e pegou na mão dele. Eu não sei se consigo esquecer o passado, disse ela honestamente, a sua voz a tremer. Mas eu acho que finalmente posso acreditar no nosso futuro. Pela primeira vez em anos, André sentiu uma onda de alívio tão poderosa que trouxe lágrimas aos seus olhos. Ele inclinou-se para a frente, pressionando a mão dela contra os seus lábios, e sussurrou: Então eu vou passar o resto da minha vida a garantir que tu nunca te arrependas de me dar esta oportunidade. A partir daquela noite, as coisas foram diferentes. Eles não eram perfeitos. Velhas feridas não saram da noite para o dia, mas havia uma unidade entre eles que nunca tinha existido antes. André moveu-se cuidadosamente, nunca a pressionar, nunca a exigir, mas a aparecer todos os dias. Margarida permitiu-se apoiar-se nele em pequenas formas, a deixá-lo levar Sofia para a escola, a deixá-lo lidar com os pequenos fardos que ela tinha carregado sozinha por demasiado tempo. Sofia, alegremente inconsciente da história complicada entre os pais, prosperou na nova sensação de segurança e amor que a rodeava. Meses depois, enquanto estavam juntos na formatura do jardim de infância de Sofia, André olhou para Margarida e a sua filha e percebeu que a sua vida, outrora definida por poder e riqueza, tinha sido redefinida inteiramente pelo amor. Quando Sofia correu para os seus braços no final da cerimônia, o seu pequeno capelo atravessado, ele levantou-a bem alto no ar, o seu coração tão cheio que doía. Margarida estava por perto, a observar com um sorriso que já não continha hesitação, apenas esperança. André sabia então que a sua redenção não era sobre apagar o passado, mas sobre construir uma nova vida a partir das cinzas dele. E enquanto estava com Margarida e Sofia, de mãos dadas, ele compreendeu que finalmente tinha encontrado a única coisa que sempre tinha faltado: a família que outrora tinha sido demasiado cego para ver.